live nesta página maravilhosa, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Hoje é dia de alta frequência para prosperar e faz um pouco mais de um mês que eu não venho aqui falar com vocês ao vivo. Então hoje é uma volta, um desafio e também para conversar para algumas pessoas que não estão acompanhando tão de perto por que eu sumi. Mas o mais importante do que isso é como o que eu vivi te ajuda a prosperar. Como você consegue prosperar em momentos difíceis. Porque é sobre isso. As pessoas pensam que em momentos de adversidade a gente não pode prosperar. E a gente pode. Mas para isso, nós temos que fazer acordos e alinhamentos conosco e com as pessoas com quem nós convivemos. E eu vou falar sobre isso hoje, sobre como prosperar na adversidade. Oi, Cláudia, sua linda, como é que você está? E para falar sobre isso, hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente, que geralmente eu não faço no ao vivo, mas que eu gosto de fazer muito na minha vida, que é trazer um texto. Ai, lindeza! Eu vou ler para vocês um texto desse livro aqui, que é O Pão Nosso, do Chico Xavier. É um livro que eu gosto muito. E ele é uma reflexão muito profunda que eu precisei nesses momentos que eu estou vivendo. E eu falei, não, eu vou trazer nessa primeira live da alta frequência para prosperar. Então vamos lá, aqui nós vamos ler o texto 100 hoje, tá? Que é o Rendamos Graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedia. O fogo refunde, o lixo fertiliza. O temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime. A enfermidade adverte. O sacrifício enriquece a vida. A morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica. Bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é ímã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. É, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos, nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Lembramo-nos, porém, de que o homem, sobre o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois por todas as experiências do caminho evolutivo, na santidade, procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, esse é um texto muito profundo e eu senti de trazer para vocês hoje aqui, para você que está me ouvindo hoje, porque quando a gente passa por dificuldades, a primeira coisa que a gente faz é reclamar, é perguntar o porquê, é sofrer. E eu não tô falando que nada disso é inválido, porque como um ser humano não tem como eu falar para você que eu faço diferente num primeiro momento, porque eu não faço. Mas o que me bota num patamar diferente a nível de prosperidade, que faz a minha prosperidade continuar fluindo enquanto as adversidades estão acontecendo, é parar e agradecer. E se eu não consigo agradecer naquele momento pelo que está acontecendo, porque é difícil agradecer pelas adversidades, eu agradeço pelas coisas que estão dando certo enquanto está acontecendo as coisas erradas. Para mim, para minha consciência. É agradecer por o que ajuda que eu tô recebendo, por eu ter comida na minha mesa, por eu ter artifícios, por eu ser amparada espiritualmente.
Nesse período que eu sumi de um mês, quem me acompanha mais de perto, e até nos stories eu comentei um pouco em alguns momentos, porque até dos stories eu sumi de fazer vídeos, porque eu não tava bem pra fazer isso, o meu pai ficou doente, né? Foi sério, né? Ele ficou internado, foi muito difícil pra mim lidar com isso, e eu precisei estar lá mais próximo. E nesse período, por alguns dias eu tive que parar de trabalhar, porque eu não tinha condição. Eu mexo com a energia das pessoas, eu cuido de outras pessoas e eu não tinha condição de sustentar a energia de ninguém. Já estava difícil cuidar da minha energia, sustentar o meu emocional. Ao ver meu pai como ele estava, com medo de que ele não voltasse para casa. Porque era isso que tinha acontecido. O que ele passou, ele poderia não voltar para casa. Eu levei meu pai, vamos dizer assim, no hospital porque ele não estava bem, vamos dizer assim, sem teoricamente ser nada grave, eu saí de lá com ele internado e entubado, sem saber se ele voltaria para casa. E foram dias assim, depois o meu pai foi se recuperando, ele ficou bem, eu recebi a ajuda da minha família para lidar com isso e principalmente das minhas clientes também. Porque, como eu falei, eu não podia trabalhar, eu não tinha condição, eu não tinha cabeça para fazer isso. Mas eu tenho estrutura para prosperar. Então, eu fui buscar ajuda primeiro de como eu poderia lidar da melhor forma possível com essa situação para continuar trabalhando, porque eu tenho mentores, eu já tenho uma estrutura formada, então eu fui procurar um direcionamento, porque naquele momento eu não conseguia pensar de uma forma estratégica. E em seguida eu fui conversar com as minhas clientes, com os grupos ativos, explicar o que tinha acontecido, falar que nos individuais eu ia ter que parar um pouco porque eu não conseguia atendê-los, eu mexo com energias e não tem como, alinhamento, e eu estava desalinhada para fazer isso. E eu assumi a minha vulnerabilidade. Primeiro passo é você assumir aonde você está. Assume o que você dá e o que você não dá conta. E o mínimo viável que você precisa fazer para as coisas continuarem fluindo. E foi o que eu fiz. E eu falei com as minhas clientes, as minhas mentoradas principalmente, porque elas estavam em processos ativos, expliquei. E depois com o pessoal das terapias e também com o grupo de prosperidade, porque eu estava seria mais ou menos chegando na metade do grupo de prosperidade mensal que eu tenho, né? Que mensalmente eu tenho um grupo de ativação. Então eu joguei a real para todo mundo, expliquei. Os individuais eu parei, o coletivo eu continuei. E eu falei pra eles, eu vou continuar fazendo as ativações, vou continuar vindo aqui, mas eu posso demorar um pouco mais pra falar com vocês, por conta da situação que eu tô vivendo. Porque faz exame, e emocionalmente também a minha cabeça fica muito confusa. E foi muito legal esse período, porque no sentido de o quanto as minhas clientes me apoiaram. O quanto elas respeitaram o meu momento, perguntaram como eu tava, perguntaram do meu pai nesse momento, me deram suporte emocional, falaram, não, eu espero você voltar, tá tudo bem, faz o que você tem que fazer. E foi muito bonito o amparo que eu tive das minhas clientes. E eu sou muito grata, eu já falei isso pra elas no privado, mas eu quero deixar aqui, vocês são os melhores clientes do mundo. Muito obrigada por esse momento de apoio, de força mesmo, pelas orações. Muito obrigada pela compreensão e por continuarem comigo. E nesse período, gente, a prosperidade continuou fluindo. Óbvio que não como estava, como se eu estivesse fazendo todas as questões mais ativas, mas ela continuou fluindo. E quando eu consegui voltar a trabalhar, eu não estava conseguindo trazer tantas coisas aqui, mas eu já tinha uma estrutura, então eu não parei a página. Tanto é que quem acompanha sabe que eu liberei aulas que eu tenho dos meus grupos privados para quem quer continuar prosperando. Tá salvo lá no YouTube, quem quiser lá no Pérola Bittencourt, Autoestima no YouTube. Eu continuei trazendo conteúdos, eu continuei atendendo, mas de uma forma mais privada. Mas as coisas continuaram porque eu respeitei o meu tempo. Primeiro, eu fui grata pelo que eu tava vivendo. Eu não consegui naquele momento ser grata pelo que eu tava vivendo, não. Mas eu consegui ser grata pela ajuda que eu tava recebendo, pelas clientes que eu tinha, pelo suporte que eu recebi, por dentro das adversidades. Meu pai tá sendo cuidado por uma equipe médica incrível. Foram todos maravilhosos, do início ao fim, da recepção, a portaria, o pessoal que atendeu, os médicos, os enfermeiros, todas pessoas excelentes. Eu fui grata a cada um deles pelo cuidado comigo, com o meu pai. Eu fui grata por toda a estrutura que estava ali para me apoiar e apoiar o meu pai nesse momento tão difícil. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque a gratidão, ela é
combustível. A gratidão, ela é uma das coisas principais que ajuda você a continuar conectado com você, conectado com a espiritualidade. Eu vou falar espiritualidade porque eu não sei no que você acredita e pra mim, como eu sempre falo, isso não me importa nem um pouco. Eu acredito em Deus, mas eu sou espiritualista, eu acredito na espiritualidade, nas divindades, em Deus, em muitas coisas. Eu acredito verdadeiramente que existem. E eu respeito a forma como cada um lida. E eu sempre falo, se conecte com o que você acredita. Mesmo que o que você acredita seja apenas você. Que não seja uma divindade externa. Porque quando você acredita em algo, acredita no poder de algo e acredita que você está amparado e você é grato por isso, os milagres acontecem. Os milagres acontecem. Tudo começa pela gratidão. Esse texto que eu li para vocês, que ele é muito assim poderoso para mim, ele fala da importância de você ver nas adversidades a semente que vai te fazer crescer. Porque ele até fala, em momentos difíceis, às vezes quando você pede ajuda, não é o afago que você vai receber paulada. Porque quando você pede algo, vai acontecer o que você precisa para crescer, não necessariamente o que você quer para te deixar feliz. E às vezes a gente precisa de dor para crescer. Não é só no amor que a gente cresce. E infelizmente, na maioria das vezes, a gente vai crescer na dor porque a gente está resistindo a fazer o que precisa ser feito. Então vem aquele sacudão do universo para falar, olha, é pra lá, sinto muito. Eu tentei falar com amor com você, você não ouviu. E agora vai ser na paulada até que a gente consiga mudar pro amor. Mas enquanto a gente não consegue mudar pro amor, trate de ser grato pela situação que você está vivendo para que você lide com isso com leveza. A lógica é mais ou menos... Esse é o recado do universo, quando algumas coisas acontecem, que é... Eu sinto muito, não deu pra ser da forma leve, então vai ser no sacudão, mas você que se trate de ficar bem para que as coisas boas continuem acontecendo. Gente, as coisas boas só acontecem para quem se permite ser aberto a elas. E a gratidão, ela é uma das formas mais poderosas para você ficar aberto ao que de bom pode acontecer. Sem negar o que está acontecendo de ruim. Porque muitas vezes as pessoas não prosperam porque quer fingir que algumas coisas não estão acontecendo ou fingir que não tá doendo tanto quanto tá doendo. Não é sobre isso. Quando a gente fala para ser grato, não é para que você finja que o que você está sentindo não existe, não para você menospreze a sua dor, porque isso trava o fluxo da vida e da prosperidade. É para que você reconheça sim o que você está sentindo. Reconheceu? Ok. Como é que eu saio daqui? Como é que eu consigo curar isso? Como é que eu consigo ser grato mesmo na adversidade? Eu tenho um tio que faleceu ano passado. Infelizmente, esses têm sido momentos bem complexos para minha família do ano passado para cá. Então eu perdi pessoas muito importantes para mim. E é difícil falar disso sem chorar muitas vezes. Eu estou emocionada aqui. Eu quero não chorar. Mas foi muito difícil a perda de algumas pessoas que eu perdi do ano passado para cá. Difícil mesmo. E nesse período, o que me segurou muitas vezes foi ter olhos para ver as coisas boas que estavam acontecendo junto com as coisas que não eram tão boas. Porque aquilo não era bom para mim, pro que eu gostaria. Mas existe uma inteligência maior que por algum motivo chegou um momento e tinha que ser dessa forma. Respeitar a inteligência maior sem brigar com isso. Tem hora que é muito difícil, mas é isso que muda o jogo, quando a gente para de brigar e se permite ir com o fluxo da vida. Porque na vida, a gente não controla nada. E eu posso falar isso de uma forma muito pessoal, porque uma das coisas mais complexas que eu tenho que fazer é aprender a não tentar controlar tudo. Eu sou uma pessoa que quando vocês veem, falam, nossa, leve, ela vai, mas é porque é muito trabalho que eu tive que fazer em mim para aprender a soltar e não tentar controlar tudo e todas as coisas, porque a minha natureza, antes de lapidar, é querer controlar tudo o que acontece, o que eu sinto, o que eu falo, se eu puder, até as pessoas. Só que isso trava o fluxo e traz um sofrimento e um peso gigantesco que você sabe do que eu tô falando. Eu ia falar que você não tem ideia, mas se você tenta controlar tudo o que acontece, você tem ideia sim do que eu tô falando. Talvez você não tenha consciência de quanto isso tá destruindo você aos poucos. Quanta dor isso tá te causando, mas você sabe porque você vê os efeitos disso na sua vida. E o controle, abrir mão do controle,
se entregar ao desconhecido é uma das coisas mais importantes para prosperar. Não com inconsequência. Não é entregar ao desconhecido para fazer qualquer coisa, mas é você se abrir para acreditar que o melhor vai acontecer. Acreditar que aquele objetivo que você está traçando, ele já é teu. Acreditar que o caminho está trilhado da melhor forma possível para você. É ter fé. A prosperidade precisa de fé. A prosperidade precisa de gratidão. A prosperidade precisa de estrutura. Por quê? Eu só consegui continuar prosperando porque eu tinha estrutura emocional. Eu tinha uma estrutura para o meu negócio. Eu tinha uma estrutura de pessoas para me amparar psicologicamente e energeticamente falando, porque eu também tenho terapeutas que cuidam de mim. Eu tenho mentores, eu tenho terapeuta, eu tenho psicólogo que cuida de mim quando o bicho pega, quando as coisas ficam difíceis. Eu criei essa estrutura, não foi do dia pra noite. Eu criei uma estrutura para ter suporte, porque eu não conseguia pedir ajuda. Há anos atrás, se eu fosse falar pra vocês, assim, uns 7 anos atrás, 5 anos atrás, eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje e eu não tinha a abertura para pedir ajuda como eu tenho hoje. E isso fez toda a diferença. Oi, Val, sua linda, como é que você tá? Fez toda a diferença, porque dá para prosperar na adversidade, mas você precisa ter estrutura. Estrutura primeiro interna. É você conseguir se manter minimamente bem. E eu sei que isso é complexo. Gente, vocês não têm noção o quanto foi difícil esse período. Eu fiquei muito mal emocionalmente. Com medo. Sem saber o que fazer. Tive crises emocionais. Claro que eu tive. Foi extremamente difícil. Mas eu fiz o quê? Eu fui pedir ajuda. Primeiro eu não pedi ajuda porque eu tenho, como eu falei, eu sou uma pessoa que de natureza controladora que preciso soltar o controle. Então, no momento do primeiro momento, que é o momento de alerta, foi resolve tudo que tem que resolver. Depois que resolveu tudo praticamente que eu tinha que resolver, aí eu me permiti receber ajuda. E as pessoas falaram, Pérola, pede ajuda. A gente tá aqui pra te ajudar. E se fosse uns anos atrás eu falava, eu não dou conta. Mas depois, eu dou conta. Mas depois eles falaram pra mim, quando a poeira baixou, eu falei, não, eu preciso de ajuda, me ajuda. Faz isso pra mim, eu não consigo fazer isso. Faz pra mim. Eu fui atrás de cuidar da energia, que eu sabia que a minha energia estava destruída e eu precisava de suporte. E eu sozinha não estava conseguindo dar conta. Eu fui atrás de uma amiga minha, terapeuta, Simone, e falei, Simone, cuida disso aqui pra mim, que eu não tô legal. E vê o que é que tá, vê o que precisa ser feito, porque eu não tô conseguindo enxergar. Ela foi lá e viu. Eu fui atrás dos meus mentores, porque eu tenho mais de um. Falei, olha, tá acontecendo isso. Como é que eu consigo continuar trabalhando com sanidade? O que eu consigo fazer nesse momento para que as coisas não parem totalmente? Porque no momento eu não consigo pensar direito. Eles me deram a estrutura. E eu fui fazer o que tinha que ser feito dentro do que eu conseguia. Porque acima de tudo tem o respeito do que eu consigo fazer agora. Que a maioria das pessoas não tem esse respeito consigo mesmo. E eu também não tinha, tá? Eu tô falando, tudo que eu tô falando aqui, gente, foi uma construção. Quando eu falo de estrutura, é porque eu me trabalhei para chegar num ponto onde eu consigo pedir ajuda, onde eu tenho o mínimo de estrutura emocional e mental, e onde eu tenho uma estrutura financeira também, para que eu consiga continuar andando na adversidade. Mas tudo isso foi construído. Eu não esperei a adversidade para ter isso. Na minha mentoria eu falo muito sobre isso. A gente precisa ter uma caixa de ferramentas. Vai ficar gravado sim. Vai ficar gravado sim, Cláudia. Você precisa ter uma caixa de ferramentas. Na minha mentoria eu te ajudo a descobrir quais a sua caixa de ferramentas para prosperar. Porque às vezes você já tem as ferramentas, mas você não tem consciência. Ok, depois assiste tudo com calma aqui. Que bom que você tá amando. Um beijo, sua linda. Você precisa ter uma caixa de ferramentas para prosperar. Qual é a tua? Na minha mentoria individual, eu ajudo as pessoas a entender qual a caixa de ferramenta que você tem para prosperar. Porque às vezes muitas vezes você já tem, mas você não reconhece, então você não sabe puxar na hora que você precisa daquilo. Porque na hora que o bicho pega, não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo se você não sabe onde ela tá. Ou se você não reconhece o valor dela. Então eu ajudo as pessoas a entenderem qual a caixa, de que tem na caixa de ferramentas delas e quais ferramentas elas podem colocar para que elas consigam continuar prosperando independente do que esteja acontecendo na vida delas. Entender, principalmente, como elas funcionam. Porque, gente, se eu não soubesse como eu funciono, nossa, teria sido um caos esse período. Eu sei como eu funciono, eu sei onde eu procrastino, eu sei onde eu me saboto. Porque eu ainda faço isso.
Então, eu sei também como minimizar isso, mesmo que eu não consiga cortar, eu sei como minimizar, eu sei como contornar, e eu sei quando respeitar, quando eu preciso parar. Porque tem hora que não tem jeito, é parar. Não é continuar fazendo que vocês muitas vezes se ferram, que vocês continuam fazendo coisa que não é pra fazer. Você tem que saber entender o que é prioridade, o que você tem que abrir mão, porque a prosperidade, ela prioriza quem se prioriza. A verdade é essa, a prioridade na tua vida, se a tua vida não é a tua prioridade, se você não é a tua prioridade, a prosperidade não vai te priorizar. A prosperidade, ela exige prioridade, disciplina, foco. Independente do que está acontecendo, você não pode perder totalmente o foco, você pode diminuir. E, gente, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tive que, como eu falei, eu quase sumi das redes a nível de aparecer. Não porque, como eu já falei, eu já tinha uma estrutura, então eu continuei postando, eu continuei fazendo aqui, porque eu tinha uma estrutura antes disso, então eu não precisei parar com tudo. Mas de trabalho eu diminuí o ritmo e eu continuei vendendo. O dinheiro continuou vindo. Nos primeiros dias eu não trabalhei, mas quando eu consegui voltar a trabalhar dentro do que dava naquele período, o dinheiro continuou vindo. E vindo bem. Continuou vindo. Por quê? Estrutura. Prosperidade exige ferramentas e estrutura. Você tem essa estrutura. E a gente tem que entender, a primeira coisa que começa para prosperar é a parte interna. Como é que tá o teu emocional? Como eu abri falando de gratidão aqui com vocês, porque ser grato pelo que tá dando certo, nossa, foi uma das coisas que mais segurou. Ou pela ajuda que eu tava recebendo, foi o que mais me segurou. Tem gente que fala pra mim de sustentar essa energia, né? Eu tenho clientes que falam pra mim justamente, Pérola, quando eu entro em contato com a tua energia, parece que as coisas fluem. Mas por que elas fluem? Porque a minha energia está aberta para seguir o fluxo. Eu me trabalho para não resistir. O que muitas vezes é complexo. Mas não resistir ao que vem, vem ao que eu falei, ok, como é que eu lido com isso? E não é que eu não tenho medo, eu tenho. Não é que às vezes eu não quero bloquear aquilo, não quero sentir, tem muitas vezes, eu não quero. Mas qual é o meu objetivo? Para onde eu tô indo? E para onde eu tô indo, o que eu tenho que fazer? E se eu não consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer, qual é o mínimo viável que eu tenho que fazer hoje? E, gente, naquele momento que meu pai tava doente, no hospital, o mínimo viável que eu tinha que fazer era alinhar com os meus clientes a parte externa. Alinhar com eles o que estava acontecendo, ser brutalmente honesta com o que estava acontecendo, com o que eu podia e o que eu não podia entregar. E vendo o que eles queriam fazer, porque eles poderiam, tinha gente que eu estava no começo do processo, eles podiam falar, não, eu vou cancelar, não quero fazer. E estava no direito deles. Mas o que aconteceu? Eu trouxe a realidade e eles falam, não, eu espero você voltar, tá tudo bem. E qual é a outra questão que aconteceu nesse processo? Os meus clientes se sentiram amparados e eles ficaram muito tocados com aquilo e eles entenderam que dava para prosperar na diversidade. Eles se sentiram confortáveis para ver que, nossa, ela tá passando por um problema e ela tá dando continuidade. E eles sentiram resultados de prosperidade durante esse processo. Os que eu consegui continuar atendendo, eles sentiram o movimento na prosperidade deles, o dinheiro vindo, os caminhos se abrindo. Por quê? Porque você consegue prosperar com o que você tem, dando o melhor que você tem naquele momento. E eles entenderam que a adversidade, ela não é desculpa para a prosperidade travar, por dinheiro não vir. Ela pode, às vezes, diminuir o fluxo daquele processo, mas ela não precisa travar o processo se você estiver alinhado. Porque foi isso que eu mostrei. Eu estou alinhada com a prosperidade, então a prosperidade vai continuar vindo. Pode não estar vindo naquele fluxo que estava quando eu consigo fazer tudo, mas ela não trava, porque eu não travei. A prosperidade trava quando internamente você trava. Guarda isso, a prosperidade trava quando internamente você trava. Você fala, Pérola, mas você não travou nesses momentos? Eu travei, mas eu não fiquei lá. A questão não é que você não vai parar, que você não vai se sabotar, que você não vai sofrer. Eu passei por tudo isso, mas eu não travei. Eu tinha os meus momentos de não, pera, respira. Vamos limpar essa energia, eu pessoalmente com as técnicas que eu tenho e pedindo ajuda para quem pudesse fazer. E limpa essa energia e vai ouvir uma palavra boa,
Vai parar, às vezes, só parar e não fazer nada porque precisa descansar. Vai assistir alguma coisa divertida pra tirar a mente do foco das coisas negativas. Vai ouvir uma música que eleve a tua frequência. Eu tenho ferramentas. Então, eu vou ter momentos de trava? Vou. Mas eu não fico ali, eu saio. E eu volto pro caminho que eu tenho que seguir. Você tem essa estrutura, você sabe como você funciona, você sabe o que fazer para prosperar? Se você não sabe, vamos marcar uma sessão de diagnóstico para entender o primeiro passo que você tem que dar para se alinhar com a tua prosperidade. Me manda mensagem no privado, eu quero até aqui abaixo, no que ficar gravado, ou aqui, quem tá no ao vivo escreve, eu quero que a gente agenda para entender o primeiro passo que você tem que dar para se alinhar com a tua prosperidade, para ter estrutura para prosperar de verdade. Porque, gente, sem a estrutura, vocês não vão sair do lugar. Eu só comecei a verdadeiramente prosperar quando eu comecei a criar uma estrutura interna que segure a prosperidade independente do que esteja acontecendo. Para depois criar uma estrutura externa que mantenha o que eu estou construindo. É estrutura. Só que essa estrutura só vem quando você cria uma base. E a base principal que a gente tem que começar é a gratidão. Oi, Marcela, sua linda, que bom ter você aqui. E mais uma vez, muito obrigada pela ajuda nesse momento tão complicado do meu pai. Eu agradeço muito, muito, muito. Essa é a primeira live que eu tô fazendo desde lá. Eu vou retomar a agenda e vou falar com você da nossa live, porque eu quero fazer a nossa live, mas que realmente eu tive que parar tudo. Hoje é o primeiro dia que eu tô fazendo live mesmo. Então, gratidão por tudo, sua linda, pela força que você me deu neste período. E é sobre isso, meus amores. Prosperar exige estrutura, exige transparência, sabe? A Marcela é uma das minhas convidadas, porque eu tenho o podcast. Eu parei o podcast também, Fofocas Terapêuticas, nesse período. Eu não tinha condição. Então, o pessoal que estava agendado, eu falei, olha, gente, não consigo. Quando eu conseguir voltar, me estruturar para voltar, eu retomo a agenda. E sincero, assim, e todo mundo entendeu. E é sobre isso. Gratidão por tudo, sua linda. E é sobre isso. Prosperidade é você ser real com você. Se você tá com medo de desagradar os outros e não ser verdadeiro, esse é um dos motivos pelo qual você não prospera. Prosperidade exige integridade com quem você é, com o que você pode e o que você não pode. E às vezes você não prospera porque você tá tentando agradar o outro, só que nesse processo você está ferindo você mesmo. Vou entrar em contato e a gente conversa. Vou entrar. E é sobre isso, meus amores. Vocês têm que alinhar o que precisa ser alinhado com vocês. E vou finalizar aqui hoje. Aqui era realmente essa volta do Alta Frequência para prosperar. Vou voltar a fazer as segundas, meio-dia e meio, o Alta Frequência semanalmente. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vocês precisam criar estrutura para prosperar. E um primeiro passo para vocês começarem a criar uma estrutura para prosperar interna é a gratidão. E se você quer entender um primeiro passo estratégico para prosperar, me chama. Escreve eu quero aqui abaixo, me chama no privado ou até mesmo no link da bio, tá? Eu vou ver se dependendo de onde tiver, vai ter um link aqui abaixo, onde vai ter o meu formulário da sessão diagnóstica que você pode preencher para ter um passo estratégico para prosperar. É isso, meus amores. Um grande beijo para vocês. Nós nos vemos nos stories, nas lives agora novamente e nos posts. É um prazer estar de volta.